Meus irmãos, eu peço que vocês abram no livro do profeta Joel, capítulo 2. Os irmãos podem deixar aberto. Hoje nós faremos de uma maneira diferente. Nós vamos lendo conforme a exposição for avançando, tá bom? Livro do profeta Joel, capítulo 2. Na última pregação, nós falamos a respeito do capítulo 1 do profeta Joel, e hoje, pela graça de Deus, vamos dar continuidade a esse profeta menor. Meus irmãos, em 2021, eu morava em Jundiaí, morava num colégio interno, fazia curso técnico em agricultura no período da tarde e ensino médio de manhã. E naquela ocasião, eu lembro que no mês de setembro, para ser mais exato, no dia 11, estava saindo do refeitório em direção ao alojamento. E quando eu cheguei no alojamento, onde ficava meu quarto, ficava lá o mês inteiro, tinha logo na entrada do alojamento, tinha uma sala com uma televisão, onde ficava um vigia, responsável pelos alunos, e uma grande aglomeração de alunos vendo uma televisão ali. E eu fiquei curioso e fui lá ver o que era. Na ocasião, eu estava com 17 anos. E eu pescocei ali para ver a televisão. E estava passando o atentado de 11 de setembro, quando o terrorista Osama Bin Laden orquestrou aquele atentado com os aviões lá nos Estados Unidos, que fez com que aqueles prédios desmoronassem, muita gente sofresse e morresse por causa daquilo. Quando eu vi aquela notícia, meu coração ficou apertado. Uma angústia tomou conta de mim, porque no ano seguinte era ano de alistamento militar. Eu sempre quis servir as Forças Armadas. E eu pensei, agora vai ter guerra. A Terceira Guerra Mundial vai começar. E muita gente falava a respeito disso. E era muito claro na minha cabeça que realmente teria. Os Estados Unidos iriam retalhar o ataque. O Brasil é aliado aos Estados Unidos. Outros países do Oriente Médio não iam deixar barato. A guerra ia escalar. Ia se tornar a Terceira Guerra Mundial e eu estaria lá presente nessa guerra. E eu fiquei muito angustiado com isso. É possível que você nunca tenha sentido um sentimento desse. Graças a Deus, o nosso país, ele não se envolve muito em conflitos. Mas muitos países, inclusive hoje em dia, enfrentam questões de guerras. Muitos países enfrentam conflitos armados. Não são guerras declaradas, mas há sempre aquela iminência de que um grupo armado invadirá sua terra, devastará tudo, levará tudo para a sua terra e matará todo mundo e tudo. Então, há países que hoje enfrentam essa dificuldade, essa angústia por causa desse perigo iminente. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar a respeito de um episódio quando o profeta Joel, ele anuncia que havia um exército que estava sendo preparado e viria contra aquele povo que vivia ali em Israel, e esse ataque era iminente, estava prestes a ocorrer. Joel, no capítulo 1, ele já tinha anunciado que gafanhotos estavam invadindo a região, seca estava destruindo as plantações, o povo não tinha mais como ofertar a Deus, porque faltava o básico, faltavam os alimentos. E esses sinais, o povo não estava entendendo que era juízo de Deus. Então, no capítulo 1, Joel chama a atenção do povo, fala que eles deveriam ficar atentos aos sinais dos tempos, e eles deveriam lamentar e clamar a Deus por salvação. E agora no capítulo 2 ele vai dizer o seguinte, olha, aquele ataque dos gafanhotos foi muito inferior a esse ataque que virá agora. Esse ataque é muito pior. Então, desde que o pecado entrou no mundo, nós estamos aguardando esse dia, que é um dia chamado na Bíblia de o Dia do Senhor. Na Bíblia inteira, nós vamos vendo anúncios desse dia. O Dia do Senhor.
E o que é esse dia do Senhor? É isso que nós vamos tentar explicar hoje. E tentar aprender quais são as implicações e aplicações para a nossa vida nos dias de hoje. Eu gostaria que, conforme nós formos lendo a passagem, os irmãos pensassem, usando toda a sua criatividade, como se você estivesse lá, vendo todos esses sinais e acontecimentos que serão relatados na passagem bíblica. Imaginem isso acontecendo, que isso vai ser importante para a nossa exposição. Então, extrairemos 3 lições desse texto, começando pelo primeiro, que é o que é o dia do Senhor. Então, vamos ler agora do versículo 1 ao versículo 11. Acompanhem, por gentileza, a leitura da palavra de Deus. Lembrando, meus irmãos, que Joel é um livro que nós não conseguimos datá-lo com precisão. Então, de 830 a.C. até 539 a.C., ele pode ter sido escrito nesse intervalo. Isso é bom, como nós falamos na primeira exposição, porque é um livro atemporal. Então, serviu para aquele povo, serviu para todos os povos até hoje, e serve para nós hoje, e servirá até o fim. Vamos lá, meus irmãos, Joel capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram a palha, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho, invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões, diante deles a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, a tua palavra foi lida neste momento, e ainda será mais algumas vezes, a tua palavra que é viva e eficaz, inerrante, infalível, nós te pedimos que o teu Santo Espírito auxilie-nos na exposição da tua palavra, também no entendimento dela, e que o Senhor cuide do nosso coração, por meio do teu Santo Espírito, por intermédio da tua palavra exposta. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então o que é o dia do Senhor? Grosso modo e respondendo de modo simples, é um dia em que Deus vingará. É um dia em que Deus derramará a sua ira. É um dia em que Deus governará um exército que vai dar fim à história. É um dia que é chamado também de Armagedon. É um dia muito terrível. A Bíblia inteira nos aponta para isso. A primeira vez que nós podemos ver um vislumbre de o dia do Senhor é no dilúvio.
quando Deus destrói a terra, mas Ele preserva o seu povo na arca. Depois nós vamos tendo diversos episódios dos chamados O Dia do Senhor, em que Ele destrói o seu povo, os seus inimigos, muitas vezes utilizando exércitos inimigos, e Ele vai praticando o julgamento contra esses povos. E todo esse O Dia do Senhor é um pré-anúncio de um dia muito pior que virá lá no fim dos tempos. No primeiro capítulo, ele fala a respeito dos gafanhotos, e nós vimos agora na passagem lida que ele fala que o dia do Senhor é um dia de nuvens e densas trevas. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o coletivo de gafanhoto é nuvem. Quando a gente fala do coletivo de cachorro é matilha, de abelha é enxame, de gafanhoto é nuvem. Então ele fala no versículo 2 que o dia do Senhor é um dia de nuvens e densas trevas, fazendo um paralelo entre o primeiro capítulo de Joel, quando os gafanhotos estariam destruindo todas as coisas, e pela quantidade deles escureceria o dia. No versículo 2 ele ainda fala que a luz do amanhecer sobre os montes é como esse exército que viria, mostrando que ao amanhecer o sol ele vai tomando conta dos montes, e isso é inevitável, você não consegue controlar o pôr do sol, e ele vai se estendendo e se espalhando. Então assim seria o dia do Senhor, e ele vai mostrando diversas características de como seria esse dia. E durante a Bíblia inteira, nós teremos diversas passagens que também anunciam esse dia do Senhor como sendo algo terrível. E alguns profetas usam palavras até mais fortes. Por exemplo, Isaías é um deles. Então, quando os profetas estão falando a respeito do dia do Senhor, que é um dia de juízo, por exemplo, lá em Isaías 2, 11 e 12, Deus está falando por meio do profeta contra Judá e contra Jerusalém, ou seja, contra o seu próprio povo, e ele usa as seguintes palavras: os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Uma das passagens falando a respeito do dia do Senhor. Mas temos uma mais forte ainda. Lá em Isaías capítulo 13, do versículo 4 ao 9, é uma sentença contra a Babilônia. Então você percebe que o dia do Senhor, ele é utilizado às vezes contra o próprio povo de Deus, para que ele se arrependa e volte, mas também às vezes é utilizado para outros povos ao redor de Israel. E esse é um dos casos. Veja essa sentença contra a Babilônia. Isaías 13, de 4 a 9. Veja como essa passagem é semelhante à que nós lemos agora no capítulo 2. Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos reúne as tropas de guerra. Eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles, e se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Veja que palavras fortes que o profeta Isaías utiliza para se referir ao dia do Senhor contra o exército ou contra o império babilônico. E não para por aí.
Contra o Egito, ele também utilizou palavras fortes. Depois de falar da preparação do exército, Jeremias 46:10 diz: porque este é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles. E aí nós vamos vendo diversas passagens falando a respeito do dia do Senhor. Em Amós, por exemplo, capítulo 5, versículos 18 a 20, diz assim: ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Ele está falando para o povo dele, que estava vivendo longe de Deus. Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz, será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. O dia do Senhor sendo aplicado para o próprio povo de Deus que vivia longe de Deus. Palavras fortes, anunciando um dia terrível, um dia em que o próprio Deus viria contra eles com mão forte, a fim de derramar a sua ira sobre o seu próprio povo, que estava vivendo afastado dele. Por fim, de novo, uma mensagem contra Judá e Jerusalém. Nós vemos em outro profeta menor, Sofonias, capítulo 1, versos 5 a 7, diz assim: exterminarei os que sob os terraços adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Ou seja, ditos povos de Deus adorando a Deus, mas também a outros deuses, a idolatria presente. Continuando o verso 6, farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não o buscam, nem perguntam por ele. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O último, Sofonias também, versos 13 e 17, por isso os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Naquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Deus falando: trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. Esse é o dia do Senhor anunciado aqui. Não tem como ser ameno, pois a palavra não nos permite. São palavras pesadas. Vocês se imaginam no lugar de Joel ouvindo essas palavras? Imagina como o povo recebeu essas palavras. Era um povo acostumado a ser enfrentado, era um povo acostumado a sofrer perseguições, a ser escravizados, a irem para exílio. Era um povo que tinha os combates e as guerras constantes na sua vida. Imagina o coração desse povo ao ouvir uma mensagem dessa e pensar: é o próprio Deus que está vindo comandando esse exército contra nós. E pensem agora aqui, qual é o sentimento que o seu coração está ao ouvir essas palavras? Será que você está preocupado com o dia do Senhor? Será que você teme ao Senhor, treme diante do nome dEle? Como que é a reação que você tem sentido a respeito, ou quando ouve falar desse grande dia, do dia do Senhor? E às vezes você vai dizer: ainda bem que parou em Sofonias. Estamos no Antigo Testamento, agora acabou. Não há que se falar mais nesse terrível dia do Senhor. Morreu lá no Antigo Testamento. Será? Será? Vamos lá. Em Malaquias, o último livro antes do Novo Testamento, anunciando João Batista que precederia Cristo.
Lá diz assim o profeta: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, que aqui representa João Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então ele está anunciando Cristo e o dia do Senhor aqui já no Novo Testamento. Depois, em Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro citando Joel lá no evento Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, e ele diz assim: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E aí no Novo Testamento nós vamos vendo diversos anúncios sobre o dia do Senhor que ainda viria, mesmo depois que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e ainda assim o dia do Senhor é anunciado. Nós vemos Paulo, ao falar sobre a imoralidade à igreja de Corinto, ele diz assim, lá no capítulo 5, verso 5, que o faltoso, para quem não lembra da história, depois vocês deem uma pesquisada, mas era um homem imoral da igreja de Corinto, ele fala assim, que esse homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, que ele seja excomungado da igreja, entregue a Satanás significa isso, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, Paulo está falando aqui a respeito de um dia do Senhor que ainda viria. E é interessante que na versão ARA, aqui nós utilizamos a NAA, mas na versão ARA, eles colocam aqui, salvo no dia do Senhor Jesus. Eles acrescentam aqui o dia do Senhor Jesus, apontando que esse grande dia, depois nós vamos falar mais disso, esse grande dia do Senhor tem tudo a ver com Jesus Cristo. E aqui começa a ficar um pouco mais claro. Por exemplo, quando Paulo, em 1 Coríntios 1:9, vai dizer: ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já mostrando que o dia do Senhor é o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei que o dia do Senhor é o dia em que Deus viria com o seu exército, a fim de derramar toda a sua ira contra os seus inimigos. E aqui nós já começamos a ver que quem vai comandar esse exército é Jesus Cristo. Depois vai ficar um pouco mais claro também. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, o apóstolo Paulo diz: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, Paulo continua anunciando o dia do Senhor, que depois também será anunciado por Pedro. O Novo Testamento fala a respeito do dia do Senhor. Em Apocalipse vai falar também, depois nós vamos ler uma passagem. Então, meus irmãos, nesse primeiro ponto, que é o mais longo, fiquem tranquilos, os outros serão menores. Esse primeiro ponto é para explicar o que é o dia do Senhor. Então, resumindo aquilo que nós falamos aqui, o dia do Senhor é um dia em que Deus virá a fim de derramar a sua ira, julgar os inimigos do Senhor. Esse é o dia do Senhor. E no final do verso 11 que nós lemos, fica uma lição importante para nós, que é assim, o profeta diz: grande e muito terrível é o dia do Senhor, quem o poderá suportar? Responder a essa pergunta é o que fará toda a diferença no nosso modo de ver o dia do Senhor. Quem poderá suportar o dia do Senhor? Tudo isso que nós falamos agora há pouco, toda essa destruição comandada pelo próprio Deus, quem poderá suportar tudo isso?
Guardem essa pergunta, que nós vamos responder no final. Guardem essa pergunta. Nesse primeiro ponto, nós aprendemos que o dia do Senhor é um dia de vingança. Nós aprendemos, ou nós deveríamos aprender, que não é uma boa ideia ser encontrado como inimigo do Senhor no dia do Senhor. Se ele vem contra os inimigos dele, nós não devemos ser encontrados como inimigos dele. Senão nós teremos que enfrentá-lo. É um dia terrível de proporções cósmicas. Cumprimentos parciais ocorreram durante a história, mas aguardamos o cumprimento definitivo. E esse dia é iminente. Os sinais do dia do Senhor estão piscando. E não é uma boa ideia ignorar os sinais. É como se o seu veículo desse um sinal que ele está com defeito em alguma coisa e você ignora esse sinal. Daqui a pouco você está parado na rodovia com um problema muito maior. Então, os sinais não devem ser ignorados. Então, se o primeiro ponto é entender o que é o dia do Senhor, nós passamos para o segundo ponto, que é, entendi. E qual é a solução? Qual a solução para esse terrível dia que Deus virá para derramar a sua ira? Qual é a solução? E a solução nós encontramos no verso 12, de 12 a 14. Acompanhe, por gentileza, a leitura da palavra de Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Então aqui o profeta mostra qual é a solução. E só há uma solução, meus irmãos. Só existem dois povos na face da terra. Ou são os filhos de Deus, ou são os inimigos de Deus. Não existe meio termo. Não existe outro povo que não seja esse. E o profeta nos mostra que para você não ser encontrado como inimigo de Deus, você precisa se converter. A conversão, ela envolve fé e arrependimento. Então, ao ser alertado desses perigos, o nosso coração, num primeiro momento, deveria ficar atormentado, preocupado, com medo, mas nós temos uma solução, que consequentemente nos traria alívio, tranquilidade, paz e esperança. Porque há um modo de você deixar de ser inimigo de Deus para se tornar não só amigo de Deus, mas filho de Deus. Esse modo é a conversão, é o reconhecimento do seu pecado, é crer que Jesus Cristo é aquele que veio a esta terra, sofreu humilhações, danos, foi humilhado, foi morto, foi enterrado, ressuscitou e ascendeu aos céus. E quando ele completou essa obra, ele abriu, rasgou o véu que nos separava de Deus Pai, nos dando acesso ao Pai. E por meio da obra realizada por Cristo, por meio da fé que nós depositamos em Cristo, é que nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você crê que Cristo é o Senhor, você não é inimigo de Deus. E todo esse juízo que nós vemos aqui, que nós vimos aqui, e todo esse juízo que virá, já não te atingirá. Pois você não vai mais estar junto com aquela tropa inimiga de Deus. Você passou para o outro lado. O seu comandante agora é Cristo. Você não deve se desesperar. Aquele que está longe de Deus, sim.
Aquele que creu em Cristo, não. E aqui nós vemos algumas expressões importantes, logo no início, no versículo 12, quando ele diz, ainda assim, agora mesmo. Então ele dá uma sensação de gravidade, que você tem que fazer isso agora. Então ele fala, agora mesmo, já, imediatamente, não espere para depois. É agora. Ao ouvir o chamado, é agora. É agora o quê? Convertam-se a mim de todo o coração. Aqui ele faz essa referência ao rasgar as roupas, porque o povo judeu no Antigo Testamento, ele demonstrava arrependimento por meio de rasgar as roupas. Aqui o profeta está dizendo que isso não importa, essa expressão externa de arrependimento. O que importa é o arrependimento sincero do coração. Ele diz, convertam-se ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, rasguem o coração. A conversão, a mudança, o arrependimento tem que vir de dentro do nosso coração, a parte central do nosso corpo. A central de comando nossa. É dali que deve partir o nosso arrependimento sincero. Ele continua, façam isso porque Deus, ele é bondoso, ele é bom, ele é compassivo, tardio em irar-se, ou seja, ele demora para se irar, ele suporta as nossas afrontas diariamente. Deus espera que os seus eleitos sejam convertidos na história, no decorrer da história. Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia. E quando ele fala aqui que ele muda de ideia, isso é importante, não é que Deus teve uma ideia melhor. Isso aqui se refere à ideia de que ele te dá algo, ele te dá a opção que se você fizer isso, se você obedecer, você será abençoado. Se você desobedecer, você será amaldiçoado. Então ele diz, ele muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Então ele faz um contraste com a primeira parte da passagem. Ou seja, se na primeira parte da passagem você tinha a ira de Deus sendo derramada, agora você tem a parte boa. A parte em que Deus nos adota e agora ele nos permite adorá-lo. Ele diz, é uma mudança não porque Deus não sabe o que faz, mas porque Ele promete isso na sua aliança. São as conhecidas promessas condicionais. São promessas que Deus faz, mas há uma condição que nós devemos cumprir para que Ele derrame essa bênção sobre a nossa vida. Significa que Deus, ainda que mereçamos a sua ira mediante o arrependimento, Ele coloca sobre nós o seu amor. Por isso que significa essa mudança. E no verso 14, quando ele diz, quem sabe, a impressão nossa, quando lê isso em português, dá a impressão que é uma dúvida aqui. Quem sabe Deus? Então, como se Deus estivesse pensando, tive uma ideia melhor e aplica outra coisa. Mas não é isso. Quando ele diz, quem sabe, essa não é uma expressão que traz dúvida. Mas no original, nós vamos ver que dá uma certeza de esperança. Ela traz a certeza da atuação benigna de Deus. É a certeza de que Ele deixará para nós a possibilidade de cultuá-lo no seu santo monte. Então nós vemos aqui, nesse segundo ponto, que a solução é a conversão. Simples assim. Converta-se ao Senhor Jesus, caso você ainda não tenha feito isso. Reconheça que você é um pecador miserável e carece da graça do Senhor. Se arrependa do seu pecado e creia em Jesus Cristo como seu Salvador. E como aplicação desse segundo ponto, descanse nas promessas de Deus, na certeza de que você será abençoado. É isso que Deus nos promete. Ele promete e Ele cumpre. Há solução para fugir do terrível dia do Senhor. Então, se o primeiro ponto é entender o que é o dia do Senhor, o segundo ponto é entender o que fazer, agora nós vemos a consequência, terceiro e último ponto, versículos 15 a 17. Qual a consequência dessa conversão? Eu entendi que o dia do Senhor é terrível e Ele virá cheio de ira. Eu entendi isso. Eu entendi que se eu não fizer nada, eu estou perdido. Eu entendi também que há uma solução.
Cristo, crê em Jesus Cristo. Eu entendi isso. E agora qual será a consequência disso? Versos 15 a 17, nos diz assim a palavra de Deus. Toquem a trombeta em Sião. Vejam que no início da passagem também tinha um tocar de trombeta. Esse trombeta é um chofar, feito de chifre de carneiro, que era utilizado naquela época para dois objetivos principais, que era para convocar o povo de Deus para adorar a Deus, ou anunciar o perigo iminente de um exército inimigo. Então ele diz, toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Olha aqui nós vemos o profeta chamando para que aquele povo que havia se arrependido se reunisse solenemente, mostrando para nós a importância, inclusive, disso que nós estamos fazendo aqui. O culto solene ao nosso Deus. E olha que interessante os princípios que ele vai trazer aqui. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos. Aqui o ancião pode ser, quer dizer, pode, é mais fiel ao texto original entender como os oficiais. Quando ele chama de anciãos, não são só os velhinhos, vamos falar assim. Quando ele fala anciãos, ele está se referindo à liderança. Então, ó, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as... Vocês estão com o texto? Estão, né? Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos. Vamos ler agora, a partir de agora, todos juntos. Reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Olha, a reunião solene tem junto com ela o quê? Crianças. Inclusive crianças de peito, bebês. Tem algum bebê essa noite aqui? Bebê? Bebezinho? Não, né? Tem uma quase aí. Tá ali, bebê. Então temos bebês e temos crianças aqui. Meus irmãos, crianças são povo de Deus. Infelizmente, por conta do secularismo, principalmente da década de 80 para cá, nós fomos induzidos e muitos crentes passaram a acreditar que a criança não vai ter proveito no culto, não vai entender nada. Vamos fazer o seguinte, vamos levá-la para um local para que ela aprenda na linguagem dela. E em muitos locais, na verdade, é para tirar a criança, para não atrapalhar mesmo. A criança faz barulho, atrapalha, chora, grita, fala, vamos tirar elas daqui para que os adultos, os santos adultos, possam adorar a Deus tranquilos, sem interrupção, sem que nada de ruim aconteça. Tirem as crianças, ponham em outro lugar, e daqui a pouco elas saem da igreja e ninguém entende o porquê. Culto não é escola dominical. O culto solene, ele não é uma palestra, ele não é um seminário, uma conferência. O culto solene é a reunião do povo de Deus, atendendo a uma convocação do próprio Deus, para que juntos adoremos a Deus. É o culto solene, e aqui nós vemos, chamem todo mundo, chamem a liderança, santifiquem a congregação, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então, meus irmãos, aqui nós vemos como consequência daquilo tudo que nós já falamos, nós vemos como consequência a reunião solene do povo de Deus, e aqui especificamente clamando a Deus, para que eles sejam livres de tudo aquilo que tinha sido anunciado anteriormente. E aqui nós vemos o povo de Deus reunido, orando a Deus, como foi dito nesta manhã pelo reverendo Hobbit, a questão da oração, que também foi anunciado sobre a vinda do dia do Senhor. Então aqui o povo reunido adorando a Deus. E ele fala que ele dá um exemplo de jejum. Jejum é
o total reconhecimento de que nós somos dependentes de Deus. É como se nós disséssemos: eu não quero saber de nada, só a graça de Deus sobre a minha vida. Nem comer eu quero a graça de Deus sobre a minha vida. Inclusive, falando de culto solene, nós falamos aqui que o culto solene é justamente Deus chamando o seu povo para que o adore. Eu não sei se os irmãos já repararam, mas a liturgia, logo no início, ela começa com o chamado à adoração. Os irmãos já perceberam isso? No início do culto solene, nós temos o chamado à adoração. Começa o quê? Com uma leitura bíblica, de Deus chamando o seu povo para adorá-lo. Tudo que nós fazemos aqui, meus irmãos, é baseado na Bíblia e tem sentido. Porque às vezes a gente pensa que a liturgia não serve para nada. A liturgia, ela serve para nos conduzir em todos os atos de culto. Mas nós iniciamos ele com a chamada à adoração. E por fim, meus irmãos, logo nessa passagem ainda, nós vemos lá no versículo 17, uma lição muito importante sobre a oração dos sacerdotes. Vocês percebem aqui, os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Olha a oração dos sacerdotes, meus irmãos, prestem atenção. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Percebam, meus irmãos, que essa oração que é dita aqui é uma oração que visa a glória de Deus. Os sacerdotes estão orando e os ministros do Senhor estão orando para que o nome de Deus não seja escarnecido. Por exemplo, Deus está vindo em julgamento e o povo dele está sofrendo. E os outros povos diriam: cadê o Deus deles? Eles estão sendo destruídos. E nós vemos que todo o julgamento que Deus faz contra o seu povo acaba refletindo nele. Não sei se os irmãos já repararam nisso. Quando o povo de Deus está sofrendo na história, as pessoas, os ímpios, começam a duvidar de Deus. Então acaba que a humilhação acaba caindo sobre Deus. Que Deus é esse que não protege o seu próprio povo? Então Deus, quando Ele julga o seu povo, Ele também sofre com a humilhação. Ele é zombado, humilhado. Então, como aplicação, meus irmãos, desse terceiro ponto, primeiro, o culto solene é algo sério. O culto solene não deve ser menosprezado ou não deve ser ignorado. O culto solene é o povo de Deus reunido para adorar a Deus. A família de Deus reunida para cultuar esse Deus maravilhoso que nos livra do dia do juízo. Portanto, não deixe de congregar, como é anunciado para nós em Hebreus. Não deixem de congregar. Aprenda também que criança é povo de Deus. Nasceu, é povo de Deus. Está na barriga, ainda é povo de Deus. O povo de Deus é do nascimento até Deus levar. Somos aliancistas, certo? Cremos que Deus fez uma aliança com os pais, com os filhos dos filhos. Somos todos povo de Deus. Imagina você fazer uma ceia de Natal, aí reúne toda a família, aí um dos parentes traz lá 3 filhos, aí você fala assim: não, os filhos vão atrapalhar aqui, bota eles lá no outro quartinho, deixa eles lá sozinhos, separados. Vamos aqui cear as nossas alimentações de ceia. Não faz sentido isso. As crianças fazem parte do povo de Deus. E tudo deve visar a glória de Deus. Algo comum que acontece no culto é: hoje eu não gostei do culto. Não importa, o culto não é para você. Hoje desafinaram ali. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Às vezes, esteticamente, você tem um perfeito culto, humanamente falando, mas é um culto que Deus não se agrada. Porque não é um culto prestado em espírito e em verdade. Em compensação, às vezes, esteticamente, a coisa está feia. Mas ali você vê pessoas com o coração contrito, arrependidas, carentes, esperando a graça do Senhor.
Então não julguemos o culto humanamente falando. Agora, meus irmãos, para encerrar, eu gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse 19. Apocalipse 19, a partir do verso 11. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Vamos ler todos juntos, meus irmãos, essa passagem? Essa passagem, nós vamos ver que Cristo comandando o seu exército celestial no dia do Senhor. Diz assim a passagem, ou melhor, deixa que eu leio sozinho, daí a gente vai mais rápido. Mas diz assim, João falando, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, o dia do Senhor se aproxima. E será um dia terrível. Um dia difícil. Um dia de trevas, como a palavra nos anuncia. De densas nuvens. Mas não para todos. O dia do Senhor vem e será dessa forma para os inimigos de Deus. Para aquele que crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida, você passou do exército inimigo para o exército de Cristo. Toda aquela ira que nós vimos na primeira parte da passagem, toda aquela ira de Deus, ela foi derramada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele recebeu toda aquela justiça de Deus Pai no nosso lugar. Então a pergunta que eu fiz no início, quem poderá suportar? Sozinho, nós? Ninguém. Mas Cristo suportou por nós. Foi Ele quem recebeu toda a ira de Deus sendo derramada sobre Ele na cruz, no nosso lugar. E é por isso que nós temos a esperança de saber que o dia do Senhor para nós, povo de Deus, é um dia feliz. É um dia de exaltação e alegria, porque nós passaremos a estar com Cristo pelos séculos dos séculos. Essa passagem nos chama à ação, porque quando nós vemos que o dia do Senhor será como é dito aqui, isso deveria fazer com que nós nos apressássemos a pregar o Evangelho para aqueles que estão longe do Senhor. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas Deus sabe. A nossa função é anunciar o Evangelho. E tendo clareza sobre esse dia, nosso dever é espalhar a mensagem do Evangelho, a boa nova. Mostrar para aqueles que estão longe do Senhor que há um caminho a ser seguido, há solução. Eles não precisam temer o dia do Senhor, o dia do juízo final, não precisam. Basta crerem em Jesus Cristo, se arrependerem dos seus pecados e viverem para a honra e glória do nosso Deus. Então, como aplicações finais, para encerrar mesmo, meus irmãos, vamos entender que o dia do Senhor será um dia terrível para os inimigos do Senhor, que isso nos motive a pregar o Evangelho, que nós aguardemos o dia do Senhor com boa vontade, sabendo que para nós será um dia de exaltação, um dia maravilhoso, onde a terra será refeita, os céus serão refeitos, e habitaremos num novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Então,
Nós vamos ver na próxima mensagem, se Deus quiser, que depois de saber tudo isso, ainda outras consequências ocorrerão. O famoso texto de Joel, em que o Espírito Santo é derramado. Nós vamos ver essas consequências mais para frente. Mas saibam disso, não se desesperem com o dia do juízo, exceto se você ainda está longe do Senhor. Se você não foi convertido ainda, faça isso nesta noite. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para nós entendermos a sua palavra e vivermos para a glória do Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.